Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 30 de novembro. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1%, a queda estava até mais ampla aqui no pregão de hoje, uma queda que chegou aí na faixa de uns 2%, recuou aqui já mais para o final do pregão. Se a gente olhar rapidamente aqui para o gráfico de 60 minutos, esse recuo foi nas últimas 3 horas de pregão, ganhou um pouco de força nessa última hora de pregão, leilão de fechamento. Então um movimento bem longo para baixo. Tendência no Ibov é uma tendência indefinida no gráfico diário, mas com viés de baixa por conta dessa sinalização mais negativa aqui. Enquanto não romper essa região, não teremos aí uma tendência de alta mais relevante em termos de curto prazo, ou seja, essa região de 75,073 passa a ser uma região, não só esse valor exatamente, mas um valor ali na faixa de 74.600 a 75.100 arredondando, seria o patamar mais relevante em termos de avaliar aí uma retomada mais forte nesse momento de uma tendência de alta. Quando eu falo nesse momento é porque isso aqui no desenrolar, se esse movimento vier para baixo, perder essa região de fundo, esses valores podem ser alterados em termos de recuperação de uma nova tendência de alta para o Ibovespa pelo gráfico diário. No mês Ibov terminou aqui com queda de 3,15%, um mês mais difícil em termos operacionais, em termos de operação de swing trade, principalmente aqui nesse ponto, quando gerou a sinalização de se ter algum fundo ascendente e um pivô de alta, que aconteceu justamente nessa semana, vários ativos fizeram algo nesse sentido e reverteram completamente. Então, assim, se tivesse aberto aqui várias compras nesse pregão, eu já cheguei a comentar isso, teria acionado vários stops nessa reversão que o Ibovespa fez, que o Ibovespa está representando a média que as ações fizeram. Mas de maneira geral, olhando aqui para o fechamento do gráfico mensal, o que nós temos é o Ibovespa está dentro de uma tendência de alta de longo prazo. Esse candle sinaliza após aqui uma movimentação para cima, a chance de se ter um novo movimento de correção pelo gráfico mensal. Quando eu falo movimento de correção, é algo aqui que fez nesse movimento. A gente teve aqui uns 4 meses andando meio para baixo, aí teve mais 4 meses para cima e agora a gente iniciou essa movimentação para baixo. O suporte principal em relação a esse movimento de correção no gráfico mensal continua sendo uma região ali na faixa dos 69.500 pontos e um patamar mais testado na faixa ali dos por volta de 67 mil pontos. Então essa seria a principal região de suporte para esse movimento de correção do Ibovespa, que pode trazer uma pressão compradora maior, caso logicamente esse movimento se estenda um pouco mais para baixo. Ou seja, a perda da mínima desse mês, 70.824, que é basicamente essa região de fundo no gráfico diário, representará uma chance maior desse movimento se estender justamente para essa faixa de suporte que eu acabei de citar no gráfico mensal. Então, Ibovespa queda de 3,15%. Então, dentro do que nas recomendações que eu fiz no decorrer desse mês, foi um mês que eu fiz até menos recomendações, porque não se encaixava, poucas coisas iam se encaixando. Ou seja, quando eu falo se encaixar, é que eu não conseguia ver tanta perspectiva para cima no decorrer aí das operações que eu cheguei a recomendar. Então, algumas operações, foram poucas recomendações nesse sentido. Foram 26 no total no mês, taxa de acerto 47%. Aqui nas ações, nas operações em ações, a perda na operação em si, no somatório ganho e perda das operações, 5%. Naquela questão a perda foi de 5%. Na questão de sempre usando lá o capital que eu recomendo, a parcela do capital, que eu não coloco todo, se colocasse 100% do capital em toda a operação, que não é possível, porque você vai abrir mais do que uma operação ao mesmo tempo, mas colocando lá a questão, fazendo a gestão de risco, foi a perda, essa perda de 5% nas operações, em ações representou uma redução de 1% do capital total. Nos futuros tivemos aqui um ganho de 0,47% e isso representou 0,68% de ganho no capital total. Então, isso, no final das contas, tivemos aqui uma leve perda no mês de 0,32%. Mais abaixo aqui está a tabela de rentabilidade desde lá de 2014. Aqui no ano, como é que está no ano dentro das recomendações. E nesse mês a perda foi de 0,32% diante aí dessa queda aí do Ibovespa. Mais para baixo, curva do capital, lembrando as recomendações aí desde agosto de 2010, estão aqui tudo registrado, está tudo registrado lá na planilha que eu compartilho no meu site, até novembro de 2017, ou seja, até esse mês aqui toda a curva do capital
dentro da gestão de risco que eu trabalho. E mais abaixo, todas as recomendações que foram enviadas no decorrer do mês. Então, isso aqui tudo divulgado dentro do canal DV Invest no Telegram, para que você possa receber essas recomendações. Basta clicar aqui em cima, no card está aparecendo para você que você possa receber essas recomendações aí, testar de forma gratuita por um determinado período, recebê-las aí no seu celular, desktop ou mesmo através do seu navegador. Seguindo aqui, vamos então falar dos futuros. Futuros no pregão de hoje, continuando aqui no mini índice, uma queda mais acentuada. Observe que não houve correção no gráfico 60 minutos, foi um único movimento para baixo. Dentro do que eu tinha até falado na última videoanálise, se tivesse alguma sinalização para cima, se esticasse mais para baixo, me chamaria a atenção se buscar a operação na ponta compradora, mas isso terminou não acontecendo, esticou mais forte para baixo. Termina o pregão gerando aqui uma correção. Esse candle aqui até desconsidera um pouco porque só depois das 18 horas. Então, basicamente, a gente teve 3 candles de correção pelo gráfico 60 minutos. Essa correção ainda pode se estender um pouco mais aqui para cima, mas uma nova sinalização de topo descendente no dia 60 volta a trazer a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora. Enquanto estiver dentro dessa perspectiva aqui de movimento de correção, ainda traz a alternativa de se buscar a operação na ponta compradora de day trade. No mini dólar pregão de hoje ganhou bastante força. Eu vou tirar aqui o ajuste. Então, no mini dólar a gente teve um rompimento aqui de toda essa região, fechamento acima, confirmando a formação de fundo relevante no gráfico diário. Então, o movimento ficou bem esticado para cima no gráfico intraday, também trazendo aqui uma sombra superior, trazendo uma correção que eu vou comentar no gráfico 60 minutos. E dentro do que a gente pode ver lá pelo gráfico semanal, a gente pode ver toda essa região aqui funcionando ali como um patamar de suporte. Antigamente um suporte, virou aqui um patamar de resistência, aqui também resistência, agora funcionando como suporte. Então o mini dólar faz uma correção algo semelhante em ABC e gera aqui um movimento mais representativo para cima, ou seja, tendência de alta no G60. A gente pode ver que a tendência de alta forte aqui, só que não teve também correção, vai proporcionando correção a partir desse momento. Dentro de uma nova movimentação para cima no G60, volta a apoiar um pouco mais a operação na ponta compradora. Se abrir o pregão caindo, ficaria atento também para se buscar ainda a operação na ponta vendedora, ou seja, uma correção um pouco maior de toda essa movimentação aqui para cima no mini dólar. No pregão de hoje eu cheguei até a fazer uma recomendação mais no final do pregão, depois que veio aqui para baixo, depois que confirmou ali uma tendência de baixa aqui no gráfico de 10 minutos, faz uma correção desses 3 candles mais fortes para baixo, faz uma correção bem fraca aqui para cima, bem fraca em relação a esses 3 candles, faz 3 candles aqui para cima. Recomendei a venda na perda da mínima deste candle, essa venda foi executada, mas como não ganhou força para baixo, ficou um pouco amarrado, eu reposicionei o stop pelo gráfico de 5 minutos, ou seja, se superasse a última máxima descendente pelo gráfico de 5 minutos, eu encerraria a posição. Foi isso que aconteceu, eu encerrei a posição basicamente no 0 a 0, com um leve ganho, 0,5 ponto aí para baixo, 0,02%. E isso representou 0,02%, crescimento de 0,02%, enfim, 0 a 0 uma operação aqui no mini dólar. Ou seja, eu estava buscando algo que no final do pregão ganhasse ainda um pouco de força aqui para baixo, ou seja, corrigisse um pouco mais toda essa movimentação para cima, visto que pelo G60, quando eu recomendei a entrada, já tinha gerado a formação de topo no G60. E como o movimento tinha sido bem longo, poderia ter um movimento um pouco maior aqui para baixo, buscando um patamar ali perto dos 3.268, 3.270, 3.268. Então isso seria uma das alternativas que eu tentei pegar, mas terminou que o movimento não ganhou força para baixo. PETR4 pregão de hoje terminou ali praticamente estável, mais 0,33%, gerando ali uma sinalização de recuperação em cima de um patamar de suporte, não só esse que eu estou sinalizando, mas também esse nível aqui por volta dos R$15. Então traz essa possibilidade de se ter uma correção, mas a tendência nesse momento pelo gráfico diário da Petro é uma tendência de baixa, está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. O mês para a Petro foi bem ruim, queda de 8,29%. Então dentro dessa sinalização, a Petro pode trazer assim uma movimentação aqui para baixo pelo semanal, pelo mensal. A perda dos 14,99 seria uma sinalização que apoiaria um pouco mais ter essa movimentação para baixo pelo gráfico mensal. Mas ainda assim, é bom a gente ficar atento para essa região dos R$15. Se a Petro não conseguir ganhar muita força para baixo dessa região dos R$15, seria uma das alternativas se buscar a retomada da tendência de alta nesse papel. Já gerou um movimento lá de baixo pelo semanal, e isso pode trazer um novo mês positivo aqui para a Petro no decorrer de dezembro. Vale 3, pregão de hoje, queda de 1,57%, confirmando um topo ascendente. Principal nível de suporte continua sendo a região dos R$ 34,34.
Fico de olho nesse movimento de correção, dentro do que eu já tenho falado aí nas últimas videoanálises, na busca de possível alternativa de compra a favor de uma tendência de alta de curto prazo. No mês, a Vale conseguiu fechar em alta de 9,47%. Está em cima de um patamar bem relevante de resistência. Perdeu força justamente nesse nível, mas por enquanto o cenário, seja pelo gráfico mensal, está aqui apontando ainda mais para cima, seja pelo gráfico diário, também uma tendência de alta. Então, enquanto não gerar nada tão relevante para baixo, ainda ficaria mais encaixando a operação na ponta compradora após avaliar justamente esse movimento de correção que ela vem trazendo aqui no gráfico diário. Seguindo, 1,46% de queda em Itube 4 no pregão de hoje. Pelo gráfico diário, a gente vê que o ativo basicamente retoma a tendência de baixa. Topo e fundo descendente, gera um pivô de baixa no gráfico diário, mas ainda em cima desse patamar relevante de suporte. Então é um ativo que, dependendo aqui, se esse movimento esticar um pouco mais para baixo, traz a possibilidade de tentar pegar algum repique de alta aqui nesse movimento que ela vem trazendo. Mas nesse momento, para que a ação encaixe uma operação mais interessante, com a melhor perspectiva para cima, teria que esboçar alguma perda de força nessa região, mais alguns pregões para buscar alguma entrada que traga uma perspectiva um pouco maior de se ter um repique de alta um pouco mais relevante aqui para cima, porque nesse momento, dentro dessa sinalização que ela terminou aqui, ela vai apontando mais para baixo. No mensal, a gente pode observar a queda de 1,82%. Então, dentro do que eu comentei no IBOV, a gente pode observar os ativos fazendo algo parecido. Fez um movimento de subida e está aqui agora com a sinalização de topo no gráfico mensal. Então a gente pode ter justamente um movimento aqui, ou um movimento de baixa mesmo, uma correção no preço, ou um movimento mais lateral, uma correção no tempo pelo gráfico mensal. Região de suporte mais relevante na Itube, na faixa dos 41,02, até uma região ali na faixa dos R$40 a 39,50. Seria a região um pouco mais relevante em termos de suporte pelo gráfico mensal, que pode trazer aqui uma pressão compradora um pouco maior no nível, principalmente se aproximando da região dos R$40. Ambev também ativo que pelo mensal traz uma primeira sinalização de se ter ali uma formação de topo depois de um longo movimento de subida, e a região mais relevante para esse papel, que terminou um mês com queda de 1,63%, fica aqui na faixa dos R$19,45. Então estou citando o gráfico mensal desses principais papéis aí ligados ao índice Bovespa, no sentido de avaliar justamente para operações de prazo maior, essas regiões são regiões interessantes que podem fazer total sentido de um aporte na carteira aí de prazo maior, de médio a longo prazo, são regiões mais interessantes numa movimentação que pode acontecer aí para baixo pelo gráfico mensal. Pelo gráfico diário, a gente tem um ativo aqui que terminou no 0 a 0, pregão de hoje, vai fazendo uma movimentação mais fraca do que foi esse movimento de subida. Então ainda é um ativo que, dependendo do que se apresentar aí nos próximos pregões, traz a alternativa ainda de arriscar a operação na ponta compradora, enquanto não desconfigurar completamente esse movimento de subida pelo gráfico semanal, que está sendo mais fraco do que foi esse movimento de baixa, que está claro aqui pelo gráfico diário que teve um movimento de baixo muito forte, perdendo vários níveis de suporte. Então, enquanto esse movimento não se estender um pouco mais no tempo, não seria ainda, no meu modo de ver, não ficaria tão claro essa busca de compra de imediato já na Ambev 3 em termos de swing trade, a não ser que busque uma operação mais buscando ali um posicionamento de stop pelo G60, que poderia avaliar mais adiante. MGLU3 também pelo gráfico mensal, a MGLU3 já está dentro desse movimento. Então, enquanto o Ibovespa sinalizou topo agora, no mês passado a MGLU3 já tinha sinalizado o topo. A MGLU3 fez um mês aqui de queda de 10,87%. Lembrando, esses 10,87% não é algo tão grande para o ativo, porque é um ativo com bastante volatilidade, de volatilidade maior. Então, nesse momento, vai fazendo uma correção. Está dentro de um movimento de baixa pelo mensal, de toda uma movimentação para cima. Então, em termos de espaço no tempo e de preço para fazer correção, ela tem bastante espaço ainda nesse sentido, mas pelo semanal ainda permanece dentro de uma característica de se ter um movimento de alta. Como está dentro de um movimento de baixa pelo gráfico mensal, não dá para se esperar muito desse movimento de subida do gráfico semanal. Então, por esse motivo, aumenta um pouco mais os critérios para se buscar a entrada aqui pelo gráfico diário, ou seja, buscar stops mais curtos, não curtos em termos percentuais, mas candles menores. Esse candle aqui ficou um candle bem grande em termos de posicionamento de stops, ou seja, em relação risco-ganho. Se comprar esse candle aqui, 1 para 1, ele teria que ultrapassar essa região de topo anterior no ativo, que teve uma queda no pregão de hoje de 2,37%. Mas é um dos papéis que pode trazer oportunidade sim na ponta compradora, desde que busque ele trabalhar com stop mais curto pelo gráfico diário a favor de um fundo ascendente no diário. E por último, GGBR4, que terminou o mês aqui
com a alta de 1,48%. Foi o ativo que perdeu menos força nessa queda do Ibovespa agora, é um ativo que perdeu menos força. Então, dentro do que for apresentado aqui nos próximos pregões para esse papel, não ganhando muita força para baixo, se encaixa a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, visto que está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal e que pode também iniciar uma nova movimentação para cima pelo gráfico mensal. Então, um ativo para se acompanhar no decorrer de dezembro. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.